Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Estamos em Copa do Mundo, mas tem informação importante sobre o novo reforço do Flamengo, o Flamengo querendo um atacante, tem informação sobre um estádio, um mini estádio do Flamengo. O Flamengo quer construir um mini estádio lá na Gávea. Vamos analisar tudo isso, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações, aqui todos os dias trazendo para vocês todas as informações do Flamengo. Créditos, canal João Guilherme, Vene Casagrande, Bernardo Ramos, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. O mundo está rolando, mas eu só penso em Flamengo e Cruzeiro. Vamos conversar sobre a importância desse encontro na Libertadores da América, hein? Um jogo que pode definir muitas coisas. Gente, a Copa do Mundo está rolando, mas eu percebo também que, ao mesmo tempo, o público está com saudade dos seus times, querendo saber novidades, contratações, e a torcida do Flamengo, em especial, está muito ansiosa, né, para saber de reforços e tal, de possibilidades, mas ainda tem muita coisa para acontecer nessa janela de transferências de meio de ano, de chegada, de saída de jogadores. E um dos principais pontos de preocupação é exatamente porque vem aí um segundo semestre em que o Flamengo entra na disputa da fase decisiva da Libertadores da América e a virada do turno do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo joga contra a Chapecoense dia 22 de julho em Chapecó, é o último jogo do turno do Campeonato Brasileiro. Depois começa a virada para o segundo turno e a perseguição ao Palmeiras. Mas o Flamengo tem uma das suas prioridades, a Libertadores da América. Ganhar de novo a Libertadores, se tornar pentacampeão, aumentar ainda mais a hegemonia sobre os rivais brasileiros, porque o Flamengo é o único que tem 4 Libertadores aqui no nosso futebol. E ir buscando lá a escalada para chegar no topo, para alcançar o Independiente e se tornar, daqui a alguns anos, o maior campeão da Libertadores da América. E tudo isso passa por 2 jogos. Dia 12 de agosto, Mineirão. Dia 19 de agosto, Maracanã. Ida e volta, oitavas de final da Libertadores da América. Vocês já pararam para pensar a importância, o peso desses jogos? Eu estava pensando sobre isso. O Flamengo vem de um 2025 extraordinário, né? O Flamengo ganhou praticamente tudo. Ganhou Carioca, ganhou Supercopa do Brasil, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, quase foi campeão do mundo em cima do PSG, acabou perdendo o título, mas saiu com uma impressão muito positiva, e aí vem 2026, a virada, e o Flamengo não começa bem. O Flamengo perde a Supercopa, o Flamengo perde a Recopa Sul-Americana, o Flamengo ganha o Campeonato Carioca, mas o Flamengo sai da Copa do Brasil precocemente para o Vitória. E aí é que começa a nossa análise mais aprofundada. Muita gente diz o seguinte: puxa vida, agora pode ter sido até melhor, porque o Flamengo terá 2 competições e vai ter mais tempo para se preparar. Só que aí é o seguinte, o Flamengo acabou queimando um cartucho importante. A meta, como diz o presidente, era ganhar a porra toda mesmo. O Flamengo queria fazer história, ganhar as 3 maiores competições do nosso futebol. Não foi possível. Fica para uma outra oportunidade. E a partir do momento que você sai de uma Copa do Brasil e resta a Libertadores e o Brasileiro, vem uma cobrança natural da torcida pela grandeza, pelo poderio do Flamengo, para que o Flamengo vá lá e ganhe essas competições. Só que aí é o seguinte, na Libertadores da América é mata-mata e Flamengo e Cruzeiro farão o maior jogo desta fase da Libertadores. Um Cruzeiro do Arthur Jorge, que antes da parada para a Copa mostrava uma ascensão e que vai ter um tempo aí de preparação, já trouxe o Christian Rojas, lateral esquerdo, vendeu o Kaique, lateral esquerdo, lá para o Como, já fez ali a reposição, e o Cruzeiro vai se movimentar na janela de transferências para reforçar o time. O Flamengo também. Mas o Cruzeiro vinha mostrando uma ascensão, e o time do Leonardo Jardim
após a eliminação da Copa do Brasil, passou por um momento de turbulência pré-Copa do Mundo que foi abafado devido aos últimos bons resultados, mas será fundamental para o ano do Flamengo, para a sequência do trabalho do Leonardo Jardim, para a motivação da torcida, para que não gere uma crise, porque todos nós sabemos como as coisas funcionam no Flamengo, que o Flamengo passe pelo Cruzeiro, gente. Vocês já imaginaram o Flamengo sair da Libertadores e ficar apenas com o Brasileiro, onde nesse momento está em desvantagem em relação ao Palmeiras, mesmo tendo um jogo a menos, mas o Palmeiras ganhou o confronto direto do turno no Maracanã? Vocês já imaginaram isso? A pressão que ia gerar? Pô, saiu da Libertadores, restou apenas o Brasileiro, é obrigação ganhar o Brasileiro. A pressão pode atingir níveis, como a gente sabe que acontece no Flamengo. Aquela cobrança sem igual em outro lugar no futebol brasileiro. Então, os jogos com o Cruzeiro têm essa grande importância. O Flamengo tem que se manter na Libertadores da América e seguir no Campeonato Brasileiro para manter aquele foco de ganhar o Brasileirão e ganhar a Libertadores para ter um grande ano de 2026. Porque se sair da Libertadores da América, 2025 vai ser ainda mais falado e 2026 vai ficar bem abaixo. Você concorda comigo? Porque o Flamengo vem aí de um ano incrível e se restar apenas o Campeonato Brasileiro, que é ótimo, é enorme, mas vai ficar aquela sensação de que o ano não foi bom, que o Flamengo perdeu a maioria das competições. Então aí, nesse ponto específico, está a importância dos jogos com o Cruzeiro. Isso vai definir o ano, minha gente, porque se passar pelo Cruzeiro, Flamengo terá confrontos contra ou Tolima ou Del Valle nas quartas de final, já avançou mais uma casa, já permanece mais tempo na Libertadores da América, depois avançando para a semifinal, o Flamengo pode pegar o Corinthians, ou Rosário Central, ou Estudiantes de La Plata, ou Universidade Católica, e com todo respeito a todas essas equipes que eu citei, o confronto mais difícil é contra o Cruzeiro. Se o Flamengo passar do time mineiro, ele fica grandão na Libertadores da América. E o mesmo podemos falar do Cruzeiro. Eu acho que quem se classificar desse jogo ganha uma força muito grande para chegar longe na competição. Então, Flamengo e Cruzeiro será o confronto do ano para o Mengão, que vai definir muita coisa. E o Flamengo já está se preparando, já está treinando no Ninho do Urubu. Na próxima sexta-feira vai seguir viagem para Portugal, onde fará um período de intertemporada, e o Flamengo está atento, se mexendo no mercado, e teremos novidades em breve. Tá bom? Concorda comigo? Flamengo e Cruzeiro é muito importante, hein? Copa do Mundo está rolando, tem grandes jogos, é um grande evento, mas a minha mente está lá na frente, pensando em Flamengo e Cruzeiro, que nós vamos acompanhar na Flamengo TV, a mais querida. Dê aí a sua opinião. Participe, deixe seu like. Galera, olha só, o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista ao Charla Podcast falando sobre a demissão do Felipe Luiz. Ele falou sobre o motivo que gerou ele a chegar à conclusão de demitir o Felipe Luiz. Ele que ainda não tinha se expressado dessa maneira, ele falou nessa semana sobre isso. Dá só uma olhada. É claro que a gente erra. Na vida, eu erro, vocês erram. Como pessoa, como dirigente, a gente não pode mudar o que está para trás. Mas nesse caso, eu nunca tive nenhuma dúvida do que a gente tinha que fazer. E assim, o torcedor BAP tinha algumas dúvidas, o dirigente não tinha. Eu tenho dito que a gente tem que separar as duas coisas, né? Mas eu não tenho dúvida. Vamos só lembrar que, naquele momento, dos 20 clubes da Série A, depois de 14 ou 15 jogos no ano, o Flamengo era o 20º colocado, era o pior clube da Série A em performance no ano. Mas nós sendo no início. Todos os outros 19 estavam no início, não era só o Flamengo. Então a gente viu uma trajetória fantástica no ano anterior, onde você tem 5 derrotas em um ano inteiro. É um número sensacional. A gente tinha 6 em 40 dias no início do ano. Então, nem sempre quando você ganha tudo, tá tudo certo, e nem sempre quando você perde tudo, tá tudo errado. Então, eu entendi que era um ajuste necessário e tomamos a decisão que a gente entendeu que devia tomar naquele momento.
E eu continuo absolutamente seguro das mudanças que nós fizemos. E o jornalista Bernardo Ramos falou sobre a possibilidade de um novo atacante chegar no Flamengo nessa janela de transferência. Vamos analisar nesse momento. E tem informação, né? Nesse período de Copa do Mundo, é claro que a janela ainda vai abrir e o Flamengo se movimenta nos bastidores para contratar um atacante que nesse momento é um nome misterioso, é um atacante misterioso, né? Ninguém sabe ao certo quem é esse cara. Inclusive informações do Paparazzo Rubro-Negro corroboradas pelo Bruno Castanha, dois ótimos companheiros, dão conta de que o Flamengo não está, na verdade, atrás do Davi Romero, né, jogador do Tigre da Argentina, e sim de um outro atacante, de repente com um outro perfil, mais barato até. A gente sempre ressalta por aqui, informação que já foi trazida pelo canal, de que o Flamengo não vai gastar muito dinheiro, né, nessa janela de transferências, afinal de contas já fez um investimento muito grande pelo Lucas Paquetá. Então, de acordo até com o Paparazzo, né, um jogador aí com um perfil diferente, né, de valores, um jogador de scout, e é para isso que o José Boto tá lá, né, para conseguir esse tipo de jogador. Por que o Flamengo vai atrás desse atacante misterioso de scout, né? Porque o Flamengo fez um alto investimento no início da temporada para trazer o Lucas Paquetá, jogadoraço de bola, viu? Não caiam nessa de que o Lucas Paquetá é um jogador ruim, um bagretar, nada disso, né? Trata-se de um ótimo jogador que fez uma partidaça, inclusive, jogando pela meia esquerda na seleção brasileira contra o Haiti, né? Tudo bem, a gente relativiza aqui a condição do Haiti, não é um time que seja essas coisas e tal, mas o Paquetá, de fato, fez um jogaço. E existe, claro, uma má vontade com esse jogador, né? Por ser atleta do Flamengo, principalmente em outros estados que não o Rio de Janeiro, né? Há sempre uma desconfiança em relação ao Paquetá. Eu acho que é um baita de um jogador que acrescenta muito ao Flamengo e à seleção brasileira. Então, esse investimento foi feito muito alto no Paquetá, 42 milhões de euros, com impostos, mais comissão, uma conta que é maior. E o Flamengo, nesse momento, tem uma meta muito agressiva de vendas, sobre a qual a gente já falou aqui no canal, né? 256 milhões de reais, tendo realizado 47 milhões, mais os 10 milhões de euros do Rian Roberto. E aí falta ainda uns 150 milhões para o Flamengo bater essa meta, né? Então, hoje, a questão passa muito mais por vender os jogadores do que contratar nesse momento para fazer jus à meta orçamentária do clube, né? Que é a pedra fundamental para uma boa governança financeira e, por consequência, para um bom desempenho esportivo, né? Então o Flamengo já tem um elenco muito bom, precisa de fato contratar esse atacante misterioso para ser o substituto do Pedro quando o Pedro não tiver condições de jogo. Mas esse cara pode ser o Bruno Henrique. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que o Bruno Henrique é um jogador para, ser centroavante assim em último caso só, né? Principalmente quando o Flamengo enfrenta times com linhas mais compactas, bloco mais baixo de marcação. O Flamengo tem essa questão com o Bruno Henrique, né? Que não é um pivô, não é jogador para fazer o pivô, né? É jogador para ter espaço de transição, jogador de velocidade, que pode atuar contra defesas que atuem mais altas, né? Então, na maioria das vezes, o Flamengo vai enfrentar times que marcam mais baixo, que dão menos espaço, e aí o Bruno Henrique definitivamente não é o cara para fazer isso. Então, eu vejo, na verdade, o Flamengo tendo de ir ao mercado para trazer esse centroavante. Aliás, faz tempo que deveria ter feito isso. E aí a gente volta à questão da grana, né? O Davi Romero é um jogador que custa caro, né? Assim, um jogador de scout que pode custar 7 a 8 milhões de dólares, lembrando que os jogadores na Argentina ganham em dólar, então é nessa moeda que a gente vai falar. Para trazer um atleta que custe menos, bem menos. E aí tem que ter a questão do scout, cara, tem que ser bom. O Fluminense fez bem isso quando trouxe o John Arias, por exemplo, já foi mal quando trouxe o Rodrigo Castilho, mas o Fluminense vai atrás de alguns jogadores de scout também, né? E o Flamengo precisa fazer isso.
O Flamengo é um clube que trouxe o José Botto para ser seu diretor de futebol, justamente para conseguir identificar aí jogadores em outros mercados. Eu acho o mercado sul-americano uma ótima, tá? Para reforçar o time, não necessariamente ir atrás de jogadores consagrados, né? Isso aí o Marcos Braz faz também. Então, o diferencial, em tese, da chegada do José Botto ao Flamengo é justamente buscar jogadores de scout, até porque ele foi um scout, né? Passagem ali pelo Shakhtar, Benfica, né? Ele mesmo fez esse trabalho. Então, assim, ele se cerca de pessoas, evidentemente, com essa competência para justamente ir atrás de jogadores com este perfil. Mickey Johnston seria um jogador com esse perfil, que não veio ao Flamengo, né? Jogava no West Bromwich Albion, ainda está lá, né? Esse jogador, mas aí seria contratado. Houve uma grita danada por parte da torcedores do Flamengo na rede social e tal. O Flamengo declinou da contratação desse jogador e acabou trazendo jogadores consagrados naquela janela de transferências, né? Saúl, Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal e tal. Então, alguns deles não necessariamente deram certo. O Saúl com um perfil diferente de contratação, né? Sendo uma contratação de final de contrato, né, no Atlético de Madrid. Então, um jogador que não custou direitos federativos, mas o Emerson Royal, por exemplo, custando 9 milhões de euros, o Carrascal 12 milhões de euros, Samuel Lino por 22 milhões de euros, ou seja, contratações caras do Flamengo. Na outra janela de transferências, essa janela de meio de ano não vai nem ser perto disso. E olha só, galera, uma informação muito importante sobre uma possível negociação entre Flamengo, Botafogo e o jogador Danilo, que está na seleção brasileira. Olha só, o Flamengo teria aumentado a sua proposta para o Botafogo pelo jogador. Proposta esta de 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus pelo jogador Danilo. E essa proposta é uma proposta equivalente aí para o jogador, para o Botafogo, e o Flamengo também ofereceu um salário superior aos demais concorrentes que estão tentando comprar o jogador Danilo. Nesse momento, a decisão de aceitar ou não a proposta está nas mãos do jogador. E aí, eu pergunto pra vocês, galera, seria uma boa contratação? Porque eu acho que ele ajudaria demais ali o Flamengo, ainda mais que tem jogadores que estão com seu futuro incerto no Flamengo, como por exemplo De La Cruz. Vamos ficar de olho e vamos trazendo as informações. Será que essa negociação vai dar certo? Vamos ver o que vai acontecer e vamos trazendo para vocês mais informações. O Flamengo tem um projeto de construir um mini estádio, exatamente, lá no CT. E o Vene Casagrande trouxe mais informações referente a essa construção que o Flamengo quer fazer. Vamos analisar. Dito isso, galera, vamos para a próxima informação que envolve o Flamengo. O Flamengo vai concluir mini estádio até 2027 e projeta quadra de futebol de salão no Ninho. A gente já havia feito uma entrevista aqui com o Alfredo Sampaio, ele falou sobre isso, de botar a quadra de salão no Ninho, falando que o Flamengo vai aumentar ainda mais o foco no futsal, que é onde você consegue achar bons jogadores, e de fato é isso. Vários jogadores na história do futebol saíram do futsal. O mais recente, por exemplo, quando a gente lembra assim, o Richard Rios, o Flamengo encontrou no futsal da Colômbia. Aí ele veio para o Flamengo, não teve muito sucesso, Guarani, Palmeiras deslanchou, hoje está no Benfica e jogando na seleção colombiana. E por falar em seleção colombiana, só um OBS aqui, o Gonzalo Plata, chorando bastante depois do empate da seleção do Equador com o Curaçao em 0-0, o goleiro do Curaçao, nossa, agarrou muito. E para a seleção equatoriana continuar na Copa, precisa vencer a Alemanha na última rodada. Por isso que o Gonzalo Plata estava chorando, e arrisco a dizer que a seleção equatoriana será eliminada, pelo que eu venho acompanhando da Alemanha. E aí o Gonzalo Plata retorna ao Flamengo, tá bom? Mas falando de Flamengo, após anos de obras, o Flamengo projeta concluir o mini estádio no Ninho do Urubu até o segundo semestre de 2027. O clube aguarda a liberação de uma verba de lei de incentivo, mas pode abrir mão disso para finalizar o projeto antes. A previsão é de conclusão entre julho e agosto de 2027. Isso é o campo 10 do CT, que já tem a infraestrutura do gramado pronta, restando apenas o entorno. O local está em obras desde 2024 e receberá a partida do Sub-20
e também no futebol feminino. Ele terá capacidade para 4.500 pessoas. O projeto inicial da diretoria anterior era de cerca de 2.000. Haverá também refletores para iluminação, possibilitando partidas à noite. Parabéns ao Flamengo por isso. Isso aqui é um trecho da matéria do GE, mas é algo que a gente já havia apurado e trazendo informação até mesmo com o Alfredo Sampaio aqui na entrevista que a gente fez. Tá bom, galera? Bom, uma ótima diretoria do Flamengo. Eu acho que quanto mais estrutura, melhor. Querendo ou não, quando você tem uma estrutura de altíssimo nível, isso atrai ainda mais jogadores de altíssimo nível. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ficar de olho aí para ver o que pode acontecer no mercado da bola do Flamengo. A gente vai trazendo para vocês todas as informações, o melhor do futebol para vocês aqui no nosso canal. Estamos durante a Copa do Mundo. O Flamengo já voltou a treinar e já vai começar a pré-temporada. E aí a gente vai acompanhar tudo e vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.